Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, para mais uma live especial de atualizações de exopolítica. Hoje, primeira live do mês de dezembro, dia 2/12 de 2023. Ontem, nós fomos agraciados com a gravação da entrevista, segunda entrevista prestada gentilmente pelo nosso queridíssimo Jean-Charles Moyan. Jean-Charles Moyan trouxe informações únicas, exclusivas para o canal Demis Viana Mundo Secreto. Aqui agradecendo a Thaís Kashimoto, o Milton que reside na Bélgica e fez realmente uma tradução fantástica. Ele foi o nosso intérprete de francês. Então vocês vão gostar muito das informações do Jean-Charles Moyan, que será um presente de fim de ano para vocês. Então a gente vai editar o vídeo e ele vai ser exibido, eu acredito que no dia 19, dia 23, por aí, tá? Antes do Natal, tá? Com certeza. Vai ser uma grande entrevista. Jean-Charles Moyan falou muito a respeito de Victor, das suas experiências na nave Excelsius, principalmente com relação ao resgate dos pequeninos, onde ele participou dessas operações. Ele deu detalhes realmente incríveis de como eram tratados os pequeninos, como eles eram reabilitados. Vocês vão amar as informações do Jean-Charles Moyan. Hoje eu vou trazer para vocês na íntegra a atualização do Benjamin Fonfort, além também do que está acontecendo ao que tange a revelação. Muitos acontecimentos, uma sucessão de acontecimentos importantíssimos que não poderiam passar batido nessa noite. Aliás, eu preparei um dossiê completo trazendo todas estas informações impressionantes com relação ao Steve Bassett, que é lobista de OVNIs lá nos Estados Unidos. Ele garante que o processo da divulgação vai dar continuidade, apesar do impasse no Congresso, pessoas tentando ali, congressistas tentando obstruir a divulgação, e vai vir realmente com força máxima para 2024. Nós não sabemos se esta revelação será como foi denominada. Lembrando, meus amigos, que isso é apenas uma nomenclatura, ok? Do próprio coronel Cal Neal, que pode ser catastrófica, poderemos ter uma revelação catastrófica ou controlada. Independente disso, essa revelação irá acontecer. A propósito, hoje o Dr. Michael Salla, ele comentou justamente isso na sua live semanal. Ele faz lives segundas, quintas e sábados, diferente do canal que faz terças, quintas, mas coincide no sábado também. E a gente vai comentar nesta noite. Eu vou falar também um pouquinho sobre geopolítica, apesar que as notícias de exopolítica vão tomar a cena nesta noite, porque são realmente de suma importância para os tempos que estamos vivendo. Eu só vou fazer aqui um adendo para vocês, meus amigos, com relação ao que está acontecendo na Guiana. Eu sei que vocês, isso tem a ver com geopolítica, obviamente, e nós não poderíamos deixar de comentar. É um impasse muito grande e pode ter um desfecho nada agradável, principalmente para as pretensões do Fórum de Puebla. Por quê, meus amigos? Pelo seguinte, as tropas americanas já se encontram na Guiana, antiga Guiana inglesa, agora Guiana, só que tem influência dos ingleses até hoje. E o Celso Amorim, porta-voz aqui do Itamaraty, do Brasil, esteve com a liderança dos venezuelanos, pedindo para eles pararem com isso. Simples assim, olha, melhor essa ideia de invadir a Guiana, eu acho que não é uma boa ideia. Vejam que a Inglaterra vai apoiar a Guiana, assim como os Estados Unidos. E o presidente venezuelano, o Madurinho, ele quer tanto o ouro da Venezuela, porque ali é uma região rica em ouro, e também o petróleo. Então, ele está cobiçando essas duas coisas que ali tem bastante, é abundante neste local. Então ele está cobiçando, ele está mirando essas duas riquezas. E ele pode tentar passar por Roraima, território brasileiro. E é óbvio que isto não vai acontecer, ele não terá essa concessão do Estado brasileiro. Então, hoje, o Lulu está entre a cruz e a espada. Por quê? Porque, assim, ele não vai poder sancionar, ele não vai poder apoiar esta ação da Venezuela, e ao mesmo tempo ele fica numa situação muito difícil, ele vai ter que apoiar os Estados Unidos, aí fica complicado. Vocês estão entendendo, meus amigos? Porque ele não vai poder ficar em cima do muro. É óbvio que a priori
ele vai permanecer neutro com relação a esse impasse, só que chega um momento que ele vai ter que se posicionar. E se o Maduro persistir nessa investida, nessa ideia doida de invadir a Guiana, vai ser uma catástrofe para sua imagem, para sua reputação, que já é péssima. Então vai ser humilhante para ele, porque, sinceramente, as tropas venezuelanas não têm qualquer tipo de chance contra a Inglaterra e os Estados Unidos juntos. E o Brasil não vai poder dar apoio. Porque para você apoiar militarmente um país, você precisa da adesão popular e adesão dos militares. E o governo brasileiro não tem nenhuma coisa e nem outra. Então, ele vai ser obrigado, pelas circunstâncias, de certa forma, a ficar do lado dos Estados Unidos e da Inglaterra. E isso vai romper todas as relações, aquela relação de amizade, né? Amor, I love you, com o Madurinho. Você sabe muito bem que eles são amiguinhos. E pela força das circunstâncias, esse romance, vamos colocar assim, por assim dizer, vai ser rompido, vai ser dissipado. Estão compreendendo, meus amigos? Então isso tem muitas implicações no cenário geopolítico mundial. É claro que o Madurinho ele está esperando o auxílio da Rússia. A gente sabe que a Rússia tem animosidade, tanto dos Estados, tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado da Rússia, um com o outro. Então ele espera esse apoio, não vai ter esse apoio. A gente sabe que o Putin ele já está ciente que a intenção dos escuros é arrastar o mundo para um terceiro confronto mundial, e se a Rússia se envolver nisso, pode chegar nesse nível, e nessa escalada, que seria realmente horrível para a humanidade. O Putin é astuto, ele não vai cair nesta armadilha. Então eu acredito que se essa é a esperança do Madurinho, ele vai ficar esperando, não vai acontecer, vai ficar só na esperança mesmo. Isso não vai se materializar. Só queria fazer esse adendo aqui para vocês, essa explicação com relação ao que está acontecendo, porque existem muitas narrativas divergentes com relação a isso. Eu estou mostrando aqui o panorama real do que está ocorrendo, tá, meus amigos? Então ele está desesperado, a gente sabe que ali é um país falido, quebrado, precisa de dinheiro, e ali é uma região próspera de petróleo, né, ouro. Então isso, como diz nossos amigos portugueses, viria muito bem a calhar para a Venezuela. Só que, no entanto, as tropas americanas já estão presentes, têm intenção de formar um posto ali, um quartel-general, um posto permanente nessa região, e tem o apoio ainda da Inglaterra. E o Brasil, pela força das circunstâncias, vai ter que ficar do lado dos Estados Unidos. O Brasil tem, sim, muitas relações com os Estados Unidos. O Brasil não vai romper as relações com os Estados Unidos por causa da Venezuela. Anotem o que eu estou dizendo, não compensa, não vale a pena, e mesmo porque ele não teria apoio, nem adesão popular. Quando você vai se embrenhar numa batalha, numa guerra, você precisa de duas coisas. Se você não tiver esses dois fatores, esqueça. Você precisa do apoio popular e você precisa da adesão dos militares. Ele não tem nem uma coisa e nem outra. Então, só resta o quê? Só resta ficar neutro. Só que ele não vai poder ficar neutro por muito tempo. É bom salientar aqui que as tropas brasileiras já se encontram ali, né, no estado de Roraima. Um abração para os nossos amigos do norte do Brasil. Então, simplesmente, agora, meus amigos, as pretensões da Pátria Grande foram o Beleléu. Já estava difícil com o Meila, que ganhou na Argentina, e com esta situação, com esse impasse, desmoronou de vez todas as pretensões da Pátria Grande. Então, isso aqui, realmente, o jogo está mudando, e está mudando de verdade, drasticamente, aqui na América Latina. Prestem atenção, essa informação de exopolítica, porque tem muitas informações aqui. O Garrett Graff acredita que há irregularidades no governo. Não pelo que sabe, mas pelo o que não sabe. Graff é autor OVNI, a história interna e a busca do governo dos Estados Unidos por vida alienígena aqui e lá fora, junto-se ao Cuomo para discutir o que ele argumenta ser um encobrimento da ignorância do governo sobre os OVNIs. Interessante esse depoimento desse jornalista aqui do New Nation, pelo seguinte, meus amigos, de fato, grande parte do governo dos Estados Unidos não está a par sobre a verdadeira origem dos OVNIs. Não sabe sobre os projetos classificados, não sabe sobre tecnologia reversa e vive, de fato, na ignorância. É bom salientar aqui que a maioria dos agentes de inteligência da CIA, presidentes, não tem noção absoluta do que se passa nos porões do Serviço Secreto Espacial, dos níveis de segurança, alto nível de segurança. Inclusive, existem vários níveis de segurança acima do presidente dos Estados Unidos. E isso está sendo dito abertamente.
E óbvio, meus amigos, este jornalista está afirmando que existem níveis de segurança acima do presidente, acima do Pentágono. A gente já tem falado isso há muito tempo e agora a grande mídia americana está ratificando esta verdade e irremediavelmente eles vão chegar nos Majestic 12. Então, eles estão de fato abrindo a caixa de Pandora. Espetacular. Aqui está uma série investigativa detalhada. Eu estou adorando o que está acontecendo, meus amigos, porque esses institutos, a grande mídia, agora o Tucker Carlson, todos estão confirmando aquilo que o canal já falava há 3 anos atrás. Então, realmente, eu estou em êxtase aqui. Aqui está uma série investigativa detalhada de 2 partes sobre o suposto filme de uma espaçonave alienígena pousando na base aérea de Holloman, onde surgiram 3 alienígenas altos e cinzentos, Grays altos. São fornecidas 3 datas possíveis: maio de 71, abril de 64 e 50. Várias fontes foram examinadas com conclusão geral de que o incidente aconteceu. E o filme é real. Infelizmente, o autor, o Guiliano Marinkovic, trata o incidente da década de 1950 envolvendo o presidente Eisenhower, com provável desinformação. E isso ignora as múltiplas testemunhas credíveis que o Art Campbell e eu entrevistamos, que disseram que o presidente Eisenhower viajou secretamente para a base aérea de Holloman no dia 11 de fevereiro de 1955, para se encontrar com uma delegação de extraterrestres. No caso, ele se encontrou 2 vezes. Nessa de Holloman, ele se encontrou com uma delegação dos NEBO, extraterrestres negativos, aonde ele foi obrigado pelos Majestic 12 a assinar um acordo com os extraterrestres negativos, aonde eles nos trocaram, literalmente, por tecnologia. Eles trocaram a humanidade por tecnologia. E é certo que foi feito um filme sobre o pouso. Então, o famoso filme de pouso de OVNIs de Holloman, de Marinkovic, investigou sobre o incidente de 1955 com o pouso posterior, onde apenas o comandante da base se encontrou com ETs. Aqui existe uma divergência, meus amigos, de informação com relação a este filme. Ele pode ser com relação a vinda da comitiva dos NEBO, em 1955, com o presidente Eisenhower, ou pode ser também referente ao projeto SERPO. O projeto SERPO, que foi um projeto de intercâmbio entre uma raça alienígena e o governo dos Estados Unidos, que foi replicado também na Rússia. Então existe essa divergência. Se foi com relação a um acordo que foi firmado, que é o Tratado de Greada, denominado Tratado de Greada, com o presidente Eisenhower, ou se tem origem no projeto SERPO, ou outra coisa também, porque com certeza tiveram vários encontros diferentes ao longo da história, que simplesmente nem os denunciantes ficaram sabendo. É provável, é provável. Então também não podemos descartar essa terceira possibilidade. A questão é que esse filme existe, ele já foi exibido e é plenamente autêntico. Aqui post do Dr. Michael Salla. Falando em projeto SERPO, se vocês quiserem, eu posso trazer um especial para vocês, tudo com relação o agente Dot, ele fala bastante, ele escreveu um livro com relação ao projeto SERPO, que existem várias versões diferentes e algumas são bastante discrepantes. Muito bem. Aliás, é um terreno farto para muita discussão, a questão do projeto SERPO. OVNI esférico, aqui notícia para vocês, meus amigos, olha só que fantástico. OVNI esférico branco paira no céu por horas e ocasiona o fechamento do aeroporto em Manipur, na Índia. Mais uma vez, isso já aconteceu em outras ocasiões e agora voltou novamente. O aeroporto da Índia foi paralisado temporariamente por causa de OVNIs. É isso mesmo que você está ouvindo. Vejam, meus amigos, a Helena falou que o nosso planeta está sendo monitorado 24 horas por dia pelas naves da Confederação. Agora são 6 naves-mães, a pressão aumenta. Além das 6 naves-mães, nós temos 30 naves também que foram acrescentadas aqui, estão entre a Lua e a Terra. Então a pressão aumenta ainda mais, sem falar das esferas que são emitidas pelas arcas. Então os governos do mundo estão sendo pressionados. É como se os OVNIs estivessem dizendo, como se estivessem não, eles estão dizendo, estão informando, olha, é o seguinte, meu filho, ou você divulga a verdade, ou nós vamos, de repente, aparecer nas grandes cidades, naves-mães, nas grandes cidades, nós iremos nos reportar à população, e eu acho que não é isso que vocês querem. Então é bom fazer o dever de casa bonitinho, não fazer nada fora do pinico, senão a coisa vai engrossar. Estão entendendo, meus amigos? Eles sabem disso. Aliás, o Dave Ross, que esteve aqui no canal, quem se lembra aqui do Dave Ross, esteve no canal 2 vezes, ele que é um cientista que foi formado na Universidade dos Extraterrestres, ele foi ativado
por seres extraterrestres azuis. Ele é um gênio e trabalha com várias agências classificadas. Ele trabalha com chapéus brancos. Na verdade, ele é um cientista dos chapéus brancos. Trabalha com agências de pesquisa, laboratório de pesquisa, tanto aqui da América do Sul quanto do leste europeu. O Michael Salla falou com todas as letras que o Pentágono, as agências de segurança, o Instituto Sol, o Instituto MUFON, todos eles acompanham as atualizações da Helena Danã. Então, se as agências de inteligência acompanham as informações da Helena Danã e as suas atualizações, é porque, de fato, ela é credível e eles estão morrendo de medo. Porque, assim, eles veem informação e eles têm como verificar isso. Eles têm tecnologia. Viu? Tem nave-mãe mesmo, camuflada aqui próximo da órbita da Terra. Olha, tem sim, viu? E estão aumentando. São grandes. Estão entendendo, meus amigos? Aí eles ficam apavorados. Porque eles sabem que o negócio é sério. Eles têm certeza. Você está aqui na fé. Eles têm certeza absoluta, eles têm provas tangíveis. Por isso eles estão morrendo de medo. Estão compreendendo? Muito bem. E agora com isso aqui, veja só. Aeroporto paralisando. Teve aqui há pouco também, meus amigos, no sul do Brasil, vários pilotos avistando OVNIs. Também aconteceu no Brasil. E aqui foi um caso mais extremo. Simplesmente teve que parar o aeroporto. Muito bem. 2 aviões de combate são enviados para interceptar um OVNI perto de um aeroporto na Índia. Para quem acha que isso aqui é um devaneio, não, ele confundiu com balão. Mas ninguém manda caça interceptar balão, tá? Seria muito ingênuo da sua parte pensar isso. Aqui, jatos de combate enviados para interceptar um OVNI. Um vídeo nas redes sociais mostrou um pequeno ponto branco no horizonte, perto do aeroporto. Tá aqui o pontinho branco. Não sei se eu consigo dar zoom aqui para vocês. Eu acho que eu consigo esse pontinho branco aqui, ó. Isso, que é a foto real, tá? Muito bem. Caças Rafale foram enviados para investigar o objeto da base aérea da Hoshimira, no estado oriental de Bengala Ocidental, na Índia. O avião voltou e o outro foi posteriormente enviado para investigar. O segundo lutador também teria retornado sem encontrar evidências da existência de um OVNI. Simplesmente ele desapareceu. Fantástico. E eles podem se teletransportar. Maravilhoso. A maioria tem esta capacidade. David Grush, ex-oficial de inteligência, continua a divulgação, revelações surpreendentes, e dessa vez ele vazou informações que poderiam mostrar uma conexão entre os não identificados, a figura-chave e corporações do Projeto Manhattan. A coisa está ficando quente. No Projeto Manhattan, que é do Complexo Industrial Norte-Americano. Uma aliança que sugere Grush procurou manter o encobrimento do fenômeno OVNI. Para quem não sabe, Grush é o principal denunciante no Congresso dos Estados Unidos. Ele é que serviu no Afeganistão. A declaração foi feita no início dessa semana durante uma aparição de David Grush no programa de Joe Rogan, olha só, Experience, que é um podcast assim muito renomado, de grande alcance dos Estados Unidos. A Lockheed, olha o que ele afirmou, presta atenção, a Lockheed Martin queria se livrar desse material, sempre a Lockheed Martin, Northrop Grumman, essas agências privadas aeroespaciais que trabalhavam em conluio desde a década de 50, segundo o general Philip Corso, com o projeto Manhattan, que seria a cobertura do Serviço Secreto Espacial. Muito bem. Queria se livrar desse material levando para uma instalação específica que eu conheço e que fornecia ao inspetor-geral da comunidade de inteligência, com o endereço exato. Todas essas coisas, diz o oficial que virou OVNI denunciante. Maravilhoso. Muito bem. Grush explicou que isso ocorreu recentemente, durante a vigência do Programa de Estudos de OVNIs do Pentágono, conhecida como o WASSAP 2008-2010. Sugerindo sua relação com o assunto. Porém, a ideia de transferir os restos de navio para uma nova instalação foi dificultada por problemas burocráticos. Ele também mencionou o fundador desse programa secreto, o Dr. James Lacatski, que recentemente escreveu um livro confirmando que os Estados Unidos recuperaram espaçonaves extraterrestres e fizeram engenharia reversa deles, com sucesso. Fibra ótica, óculos que enxerga no escuro, tudo isso é proveniente de tecnologia reversa, tá, meus amigos? Então, parte dessa tecnologia vai para o mercado, parte dessa tecnologia é retida, principalmente porque vai beneficiar a humanidade. Assim, é muito simples para eles. Vai dar lucro? Muito bem. Te coloca no mercado. Não vai dar lucro. Cama Medbed não dá lucro. Não, não é lucrativo. Não, isso aqui não. Melhores remédios. Isso aqui dá lucro. Muito bem. Entenderam? É assim que funciona. A energia livre, não é de jeito nenhum. Isso aí não dá lucro. Lembra do JP Morgan, quando o Tesla chegou no seu escritório no início do século e apresentou as suas bobinas Tesla, que poderia propiciar energia livre para o mundo inteiro. O que o JP Morgan falou? O que eu ganho com isso? Ele fumava o seu charutão, simplesmente na cara dele, isso aí não dá louco. Isso é horrível para os negócios, esquece isso daí. E ele o quê? Acabou com o orçamento do Tesla. Esse sempre foi o modus operandi desses trevosos. Muito bem.
Aqui, encorajou a se apresentar, testemunhar, mesmo que seja classificado antes, ao Congresso. Esta revelação é mais do que interessante, se considerarmos alguns precedentes da citada empresa aeroespacial. Por exemplo, o Ben Hick, o pai do caça-bombardeiro Steele, o ex-chefe da Looking Hat Martin, afirmou pouco antes de sua morte, em 1995, que muito havia sido aprendido com as naves alienígenas recuperadas e que elas inspiraram o design de algumas aeronaves. Isso é demais. O ex-chefe da Lockheed Martin afirmou que muitas naves foram recuperadas, inclusive elas nos inspiraram em muitos designers de naves convencionais. É verdadeiramente um tapa na cara da população, chamar a população de idiota e colocar um nariz de palhaço em cada cidadão do mundo. Muito bem. Abias, uma das coisas esperançosas que descobri é que quase todas as batalhas, confrontos que começaram nos últimos 50 anos foram resultados de mentiras da mídia. Palavras aqui do Julian Assange. Julian Assange está vivendo uma situação bastante complicada, né? A gente sabe muito bem, porque ele é um arquivo vivo. Né? Este sabe de muita coisa. É muita coisa mesmo. Aqui. Pentágono não tem dinheiro para custear aumento das tropas no Oriente Médio, diz mídia. Acabou o Didim. O orçamento, acabou, estão falidos. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos não tem fundos suficientes para uma construção militar no Oriente Médio, relata o jornal político, sem revelar a fonte desta informação. O Pentágono, em meio à escalada do conflito entre Palestina e Israel, ordenou o envio de um grupo adicional de ataque de porta-aviões ativos de defesa antiaérea e centenas de soldados americanos para a região. No entanto, a falta de consenso no Congresso sobre a aprovação de financiamento para o ano em curso significa que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos não tem dinheiro para pagar por sua presença no Oriente Médio. Não tem como financiar esta investida militar, segundo esta fonte. Realmente impressionante. Isso confirma várias fontes apresentadas para vocês que, de fato, os globalistas estão colapsando. Principalmente a que se refere à economia, a recursos, porque o sistema fiduciário simplesmente já está falido. República Tcheca pede isenção e sanções contra o aço russo. Já estão arregando. Puxa vida, voltando atrás na maior cara deslavada. Aqui. Praga está pedindo que o país obtenha uma isenção na aplicação de sanções contra o aço russo até 2028, porque senão nós vamos quebrar. A situação se tornou insustentável, confirmou o ministro tcheco da Indústria e do Comércio, o Josef Sikela. Ele afirmou que os produtos da Rússia são superiores em qualidade em comparação aos dos concorrentes. E a República Tcheca não pode renunciar a eles nas obras de construção. Relata o portal. São melhores e mais baratos. Quer dizer, do concorrente é mais caro e inferior. Então eu falo, olha, sinceramente não dá para manter isso daí. Vamos voltar a comprar aço russo. Então, mesmo as sanções contra a Rússia já estão desmoronando. Aqui, Polônia intensifica a verificação de saída de caminhões usantianos. Quem acompanha o canal, eu falei sobre isso na última terça-feira. O governo da Polônia disse na quarta-feira que iria realizar verificações intensificadas aos caminhões usantianos nas estradas que conduzem à fronteira, num esforço para aplacar os protestos dos transportadores polacos. Os caminhonistas polacos têm bloqueado os principais cruzamentos com a vizinha Usantia há mais de 3 semanas, devido ao que chamam de concorrência desleal por parte dos seus homólogos usantianos. E, aliás, pararam tudo lá já faz algumas semanas. Então, toda a logística e a economia exultiana foi simplesmente, meus amigos, assim, desmantelada, tá? Numa situação crítica. As suas exigências incluem o restabelecimento das licenças para os caminhões usantianos entrarem na União Europeia, anulando seu bloco após a invasão da Usantia pela Rússia. Mais cedo, na quarta-feira, a Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, condenou a quase total falta de envolvimento da Polônia na tentativa de acabar com os protestos dos caminhonistas. Meus amigos, é o seguinte, é óbvio, até a União Europeia já percebeu o óbvio, que o governo da Polônia simplesmente faz de conta que não está vendo nada. Tá fazendo vista grossa mesmo. Simplesmente vai lá, vão por está, por favor, pare, caminhoneiros, por favor. Gentilmente, estou pedindo aqui, gentilmente para vocês, com amor, mandando uma. Não vai, entenderam, meus amigos? Simplesmente é um faz de conta. Porque, na verdade, o governo polaco já está de saco cheio do Zé. Entenderam? É porque eles estão pagando. Aliás, a economia polonesa está sendo comprometida por causa disso. E óbvio que o governo polonês já está de saco cheio e eles estão ali dando uma ajudinha, entendeu? Estão em conluio com os caminhoneiros. Essa que é a verdade. Muito bem.
Empresa como a Apple abandona o sistema de cartões Goldman Sachs, aqui, rumores de falência eminente. Se as empresas da Apple, que é uma das principais empresas do mundo, multinacionais do mundo, simplesmente abandonaram os cartões da Goldman Sachs, porque isso sinaliza a falência iminente, não tem como não chegar a esta conclusão. O presidente da Câmara, Johnson, o Mike Johnson, tá aqui, intensifica o impeachment do BD. Ele quer apressar esse processo de impeachment do BD. Abre aspas. BD mentiu pelo menos 16 vezes sobre estar envolvido nos esquemas empresariais de sua família, fecha aspas. Em 2014 e 2019, a família BD recebeu 15 milhões de empresas estrangeiras ou de cidadãos estrangeiros, fecha aspas. Que depoimento do novo speaker da Câmara dos Deputados norte-americanos, o Mike Johnson, bastante contundente, por sinal. Aqui, mais notícias para vocês, da Fox News aqui, Washington Post. Partido Republicano da Câmara pode votar para formalizar o inquérito de impeachment, apesar da falta de evidências diretas. A confiança na presidência dos Estados Unidos atinge o ponto mais baixo de todos os tempos, com Loirão liderando o BD na revanche de 2024. Pesquisa. A confiança na presidência dos Estados Unidos atinge o ponto mais baixo de todos os tempos, meus amigos, com Loirão liderando o BD na revanche de 2024. Pesquisa. A pesquisa anual de defesa nacional Reagan descobriu que apenas 38% tem uma visão favorável de BD. Então a maioria esmagadora, 62%, realmente não conseguem enxergar um futuro melhor, um futuro próspero com o BD na presidência. Partido Republicano aqui. Partido Republicano considera realizar votação formal para autorizar impeachment de BD. Meus amigos, esse Mike Johnson, ele está sendo, assim, achincalhado. Está sendo perseguido. O Partido Democrata enxerga esse homem como demônio na terra, como verdadeiro representante do Loirão na Câmara dos Deputados. É verdade, porque ele realmente está travando o governo do BD, o desgoverno do BD, na Câmara dos Deputados. Partido Republicano considera realizar votação formal para autorizar impeachment de BD. Está aqui no artigo. Não sou eu que estou falando. Os líderes do Partido Republicano precisariam de apoio quase unânime para que a votação fosse bem sucedida. Interessante. Né? Mas o Mike Johnson, apesar da dificuldade, e realmente, se você for ver dentro do aspecto lógico da coisa, parece realmente uma missão quase impossível, mas parece que o Mike Johnson tem um coelho na cartola. Uma votação sobre a investigação de impeachment deixaria registrados que todos os republicanos da Câmara apoiam um processo que pode levar à pena máxima para um presidente. A destituição do cargo, pela Constituição, descreve como crime graves e contravenções. Fecha aspas. Para alguns republicanos moderados, especialmente aqueles que apresentam distritos indecisos que BD venceu nas eleições de 2020, é uma votação que pode representar um risco político considerável. Então eles estão alegando o seguinte, meus amigos, quando o processo de impeachment começa, ele tem que terminar favorável ao impeachment. Caso contrário, será um desastre para os seus mentores, para os seus idealizadores. Estão entendendo? Por isso, quando você abre um processo de impeachment, isso vale para o Brasil, vale para qualquer país do mundo. Você tem que ter certeza que você vai ganhar. Caso contrário, isso pode se virar contra você. Então é um risco muito grande. E se o Mike Johnson está insistindo como presidente da Câmara, é certeza absoluta que ele tem um coelho na cartola. Estão compreendendo? Não é assim, vamos tentar e vamos ver o que vai dar. Não é assim. Isso tem implicações, tem consequências. E podem ser desastrosas para o Partido Republicano e sua reputação. Estão entendendo? Porque eles vão ser taxados o quê? Olha, vocês começaram, vocês são uns loucos, vocês é golpe, né? Já viram? Entenderam? Vai vir com narrativa e vai ser ruim, vai ser péssimo para a imagem do Partido Republicano. Então, quando você começa um processo de impeachment, você tem que ter certeza absoluta que você vai vencer. Se tiver qualquer margem de dúvida, olha, mas eu acho que pode dar ruim, nem vai. Porque se você for e perder, você vai pagar um preço muito alto. Estão compreendendo, meus amigos? Essa é a realidade. Muito bem. O presidente da Câmara, Mike Johnson, expressou algumas cautelas sobre a pressão do impeachment, alertando contra uma pressa no julgamento. Mas ele diz, presta atenção nisso, nesse detalhe aqui que faz toda a diferença. Mas ele diz que as provas já descobertas pelo presidente republicano são alarmantes. Opa! Eu falei para vocês que ele tem um coelho na cartola. Certeza, meus amigos. É certeza. Porque é o seguinte, quando você vai, não, porque nós vamos começar o processo de impeachment, pode ser de qualquer presidente do mundo.
Se um presidente da Câmara começa esse processo, ele tem que ter 99,9% de certeza que isso vai se materializar. Porque se isso for brecado, se isso fair no meio do caminho, meus amigos, isso vai voltar contra você. E você vai pagar um preço muito alto. Pode ser a sua morte política. Estão entendendo? A pessoa pode morrer politicamente falando. Não vai conseguir mais ser nem presidente de condomínio. Estão entendendo? Essa que é a verdade. Mas o Mike Johnson diz que eles, não, fiquem tranquilos. Não, fiquem tranquilos. Fiquem sossegados. Eu tenho aqui as provas alarmantes. Opa, tem coisa quente. Coisa quente, aqui. Abre aspas. Embora não tenhamos prazer nos procedimentos, olha o que ele falou, prestem atenção. Palavras do Mike Johnson, não é o dele, tá? Abre aspas. É o Mike Johnson que disse. Embora não tenhamos prazer nos procedimentos aqui, é lógico, né? Ele tem que ser politicamente correto, não vai falar que ele tá feliz da vida, né? Temos a responsabilidade de fazê-lo. Tá certo? Disse Johnson em entrevista coletiva na quarta-feira com os líderes da investigação. Foi bem recente. Líderes da investigação. Os comentários de Johnson foram feitos pouco mais de uma semana depois dele ter viajado para Mar-de-Lago. Será que o loirão entregou alguma coisa para ele? Olha, é o seguinte, ó, tem um negócio aqui bom para você, Mike Johnson, espetacular, que vai fazer a diferença. Acho que o loirão passou o coelho da cartola pro Mike Johnson. Eu acho. É o que tá parecendo, pelo menos. É o que tá parecendo. Para se encontrar com o ex-presidente loirão, que há meses pressiona publicamente seus aliados republicanos no Congresso para que o impeachment de Biden, em retribuição aos 2 impeachments dele pelos democratas. Interessante que ele recebeu. Muito bem. Processo aqui. James Carville, nacionalista cristão, olha só, presta atenção, meus amigos. James Carville, comentando sobre o Mike Johnson. Para vocês terem uma ideia do nível, como o Mike Johnson está sendo perseguido nos Estados Unidos. Ele é visto como representante, aliás, ele é tido como representante do loirão pelos seus opositores. Então todos os opositores do loirão estão se voltando agora contra o Mike Johnson. Isso é um fato. Nacionalistas cristãos, como o presidente da Câmara, Mike Johnson, são uma ameaça maior. Não, é que este realmente extrapolou, né? Tudo bem. Que o pessoal aí do terror da Al-Qaeda. É demais, né? Você passou da medida. O famoso estrategista democrata soou alarme sobre o líder do Partido Republicano para Mil Hair, na Gabiou. Olha só. Passou na Fox. James Carville aqui, nacionalistas cristãos, como o presidente da Câmara, Mike Johnson. Isso é uma ameaça, isso é uma ameaça. Eu acho que ele é uma ameaça à nova ordem, né? Aos globalistas. Por isso que você está tentando depreciá-lo. Vamos entender, tem um outro lado. Vamos agora linkar essa informação. Eu mostrei aqui informação política, mas isso também envolve a exopolítica. Então vamos linkar essa informação, tem uma bifurcação aqui. Porque geopolítica e exopolítica caminham juntas. Por isso que muitos analistas têm parte da informação e não conseguem realmente entender o que está acontecendo. Porque simplesmente eles desconsideram a questão da exopolítica. Então quando você trabalha apenas no terreno da geopolítica, você fica com a informação incompleta. Então agora vamos tentar linkar isso com a questão da exopolítica, que nos dá uma visão mais abrangente do que está acontecendo de verdade. Segunda-feira é o dia que os comitês das Forças Armadas líderes do Congresso se reúnem para reconciliar as duas versões da Lei de Autorização de Defesa Nacional para 2024, que inclui a Lei de Divulgação de UAP, OVNIs, para 2023, a emenda Schumer, que vai desclassificar todos os documentos, que seria a revelação assim mais drástica de todas, com relação a tudo que se reteve com relação aos extraterrestres. Na versão do Senado, havia uma resistência significativa contra a lei de divulgação, especialmente as disposições relativas ao domínio eminente, às quais as principais empresas aeroespaciais se opõem, é óbvio. As empresas espaciais seriam obrigadas a apresentar essas tecnologias de engenharia reversa ou exóticas. Que surpresa! Steve Bassett, que é lobista de OVNIs dos Estados Unidos, compartilhou sugestões sobre como informar ao Congresso como você se sente sobre o destino da lei de divulgação de OVNIs e preservá-la em sua totalidade. Michael Salla. Em outras palavras, o Steve Bassett está fazendo aqui e mandou uma lista com os e-mails de todos os deputados, senadores dos Estados Unidos, todos os comitês, para não mudarem a lei. Porque existe iniciativa interessante do Mike Johnson, assim como de 2 deputados, o Mike Johnson, que foi citado há pouco, para tentar conter, para tentar obstruir a lei de 2023, que iria obrigar, que seria a cereja do bolo da divulgação, que iria obrigar as corporações aeroespaciais a divulgarem a tecnologia extraterrestre. Simplificando aqui para vocês. Daqui a pouco vocês vão entender. Vamos linkar as peças aqui. A resistência, aqui, poxa, Dr. Michael Salla, a resistência contra a lei de divulgação de OVNIs
para 2023 está ganhando força, com os líderes republicanos se manifestando contra ela. Embora tenha sido aprovada por unanimidade no Senado, desculpem, a visão predominante é que os líderes republicanos sucumbiram aos lobistas corporativos que não querem a transferência de OVNIs. Aqui post do Dr. Michael Salla. Na verdade, eles não sucumbiram aos líderes lobistas. Eu não acredito, pelo menos o Mike Johnson não. Porque o Mike Johnson está sendo o quê? Assessorado, está sendo orientado pelo loirão. E ele está sendo bastante contundente com relação ao impeachment do BD. É porque, meus amigos, eu acho que o Mike Johnson quer empurrar a divulgação para uma revelação catastrófica, seria uma revelação súbita, de uma hora para outra, de supetão, porque ele não confia por hora, pelo menos a priori, ele não estava confiando no processo de divulgação em etapas, ou seja, a divulgação controlada. Ele acreditava que eles iriam manchar a narrativa, eles iriam surgir com narrativas falsas, e todo o processo seria conduzido de forma que iria beneficiar o Estado profundo. Muito bem, mas a coisa está mudando, Aliás, eu perguntei isso para o Jean Charles Moya ontem, e agora com as informações adicionais, a gente conseguiu dar um clear com relação a isso. Aqui está um relato detalhado da batalha sobre o destino da lei de divulgação de OVNIs que ocorre no Congresso dos Estados Unidos. Será cortado, diluído ou aprovada, inalterado. Sexta-feira negra. Liderança republicana, última sexta-feira, tá? Ataca a legislação de transferência de OVNIs. Dia 24, ou seja, não nessa sexta, na outra. Sexta-feira anterior. Michael Salla. Aqui o artigo para vocês. Muito bem. Então eles estão tentando diluir esta lei para que ela não tenha realmente essa eficácia, para que ela não seja tão drástica com relação às corporações aeroespaciais. Querendo poupar as agências aeroespaciais que estão restringindo, que estão escondendo essas tecnologias há mais de 50 anos, só nos Estados Unidos. Escrito por Christopher Sharp, dia 24 de novembro de 2023. Várias fontes disseram à Liberation Times que a Lei de Divulgação de Fenômenos Anômalos Identificados, o AP, Sherman Hound, está sob grave ameaça dos líderes republicanos na Câmara e no Senado dos Estados Unidos. O Liberation Times soube essa semana 2 republicanos influentes, nomeados o deputado Mike Rogers, presidente do Comitê de Serviços Armados da Câmara, e o deputado Mike Turner. Esse Mike Rogers, ele tem vínculo com as agências aeroespaciais, assim como Mike Turner, presidente do Comitê Permanente de Inteligência da Câmara. Intensificaram seus esforços para eliminar o AP, Lei de Divulgação da Lei de Autorização de Defesa Nacional, NDA, para o ano fiscal de 2024. Os 2 representantes obtiveram com sucesso o apoio do líder da maioria do Senado, o senador Mitchell McConnell, e do novo presidente da Câmara, o Mike Johnson. Aparentemente, isso parece um paradoxo. Não é verdade, meus amigos? Parece um tanto contraditório. Que agora estão apoiando seus esforços para remover ou enfraquecer significativamente a lei de divulgação de OVNIs. Uma fonte familiarizada com o atual processo de conferência da NDAA, que reconcilia as diferenças entre as versões da Câmara e do Senado através da negociação, disse ao Liberation Times, abre aspas, é uma pena que uma legislação tão monumental seja vítima de ousadia política. Nenhum dos detratores se preocupam em servir o interesse público. Em vez disso, quer usar essa alteração como alavanca para codificar os seus próprios interesses políticos. Abre aspas. Quando supostos líderes como esses usam o interesse do povo americano como alimento, deveriam ser lembrados de que desencadeou a Revolução Americana em primeiro lugar. Esses indivíduos seriam sábios em se lembrar disso. E foi uma reprovação realmente bastante fervorosa. É importante notar, meus amigos, que apesar da oposição da liderança republicana, numerosas figuras dentro do Partido Republicano, como o vice-presidente do Comitê de Inteligência do Senado, o senador Marco Rubio, e os deputados Ana Paulina Luna e o Tim Bucket, tá aqui na foto para vocês, Tim Bucket e Ana Paulina Luna do lado dele, e o presidente do Comitê Seleto da Câmara, sob o presidente do Partido Comunista Chinês, deputado Mike Gallen, provavelmente irá contrariar qualquer tentativa de excluir ou suavizar a linguagem UAP. Então está tendo um racha dentro do próprio Partido Republicano entre aqueles que querem alavancar a lei da divulgação, preservar a lei Schumer, que seria bastante rigorosa com relação à desclassificação de todos os documentos sigilosos, e contrapartida, aqueles que querem diluir esta lei, suavizar essa lei, para poupar as agências aeroespaciais, que a gente sabe muito bem que detêm essas tecnologias. Aliás, existem inúmeros denunciantes ao longo da história que falaram isso, Bill Tompkins, Bill Cooper, John Lear. Meus amigos, o número é, assim, exorbitante de pessoas. Até ex-astronautas também afirmaram isso sobre a Lockheed Martin, Northrop Grumman e afins. Muito bem. Vamos aqui entender, vamos linkar aqui mais informações. Aqui está uma breve entrevista que fiz com Clayton Morris. Presta atenção.
que é uma entrevista que o Michael Salla fez no canal do Clayton Mox, que é um canal muito grande, tem assim, acho que mais de 1 milhão de inscritos. Verdade, sobre a recente resistência contra a lei de divulgação de OVNIs e como ela está conectada às corporações aeroespaciais e à vingança política. Também discutimos a divulgação controlada versus a divulgação catastrófica da vida extraterrestre. Porque muitos republicanos estão entendendo o seguinte: puxa vida, essa lei foi aprovada no governo Biden, mas nós somos contra o governo Biden. Mas isso é um absurdo porque isso é uma iniciativa bipartidária. Mas para alguns eles estão entendendo que isso beneficia, estão fazendo uma leitura incorreta, segundo a concepção dessas pessoas, eles estão cooperando com o Partido Democrata. É claro que uma coisa não tem a ver com outra, mas eles têm essa percepção. Então para eles é uma forma de vingança política. Como na verdade, meus amigos, o Biden só está fazendo isso, ele só autorizou isso porque os chapéus brancos estão no poder, ou seja, tem uma influência muito grande, lógico que não tem todo o poder absoluto nos Estados Unidos, mesmo porque se tivesse todo o poder, não teria, por exemplo, a Batalha na Usante, e muito menos na Terra Prometida. Mas eles têm certo poder, sim, dentro dos Estados Unidos. Aliás, existem 2 governos dentro dos Estados Unidos. A questão é, e também tem outra questão, que nós não podemos esquecer, a pressão dos extraterrestres. Então, o próprio Biden sabe, olha, nós estamos cercados, né, e estão monitorando o tempo todo, as sondas estão nos vigiando, naves mães. Então a gente não tem outra alternativa que não iniciar a divulgação, até mesmo por pressão. Muito bem, vamos dar continuidade. Segundo Michael Salla, o coronel Cal New, né, que esteve, ele que falou sobre as 2 formas de revelação, que seria ou a revelação controlada ou revelação catastrófica, ele denominou assim, tá? Mas a gente fala assim, mas esses não são os termos adequados, não importa, esses são os termos que ele utilizou, tá? Ok, muito bem. Se os deputados, em conluio com os interesses das indústrias aeroespaciais e o complexo industrial americano obstruírem a divulgação, prestem atenção, eu peço encarecidamente, isso aqui é a carta fundamental, a peça fundamental para vocês entenderem o que está acontecendo. Muito bem. Lembrando que esses termos utilizados pelo coronel Cal New são apenas o quê? Uma nomenclatura, nada mais do que além disso, tá ok? Muito bem. Se os deputados em conluio com os interesses das indústrias espaciais e o complexo industrial americano entenderam o importante é entender o que significa, na verdade, elite. Muito bem. Americano, obstruíssem a divulgação denominada controlada, tá? Denominada, chamada, batizada de controlada, que seria em estágios, teremos uma revelação catastrófica. E que seria essa revelação catastrófica? Que se dará com a chegada de gigantescas naves-mães nas grandes cidades do mundo. Olha, meus amigos, isso aqui foi dito no podcast, o canal com mais, assim, 300, 400 mil views. A aparição massiva de OVNIs por toda parte, pousando suas naves e entrando em contato com a população. UAU, nesse artigo de opinião publicado por Terry Mark, Henninkat, chama a atenção dos 4 republicanos que se opõem à aprovação da lei de divulgação de OVNIs. Meus amigos, vamos entender o seguinte. O loirão, ele é um gênio. Ele está sendo assessorado por inteligências superiores, assim como o Putin. Então ele tem visão além do alcance. Ele está pensando o seguinte. Olha, eles são obrigados, pelas circunstâncias, a iniciarem uma revelação controlada. Ou seja, por estágio, mostrando a verdade, né, aos poucos para a população. Só que eles vão tentar macular essa informação. Sabe o que você vai fazer, Mike Johnson? Você vai lá e vai se opor à lei de 2024. Entenderam? E se opondo à lei de 2024, vai vir à baila a revelação catastrófica. E eles vão ficar apavorados, porque o Biden não quer essa revelação catastrófica de uma hora para outra. Eles querem tempo. Quanto mais tempo para eles, melhor. Para eles tentarem qualquer tipo de coisa. Vocês estão entendendo, meus amigos? Então foi uma forma de pressionar o próprio governo, caso ele tenha intenção de conduzir esta divulgação, contaminar essa divulgação com narrativas falsas, simplesmente essas pretensões serão deixadas de lado. Eles vão desistir dessas pretensões. Bastante interessante esta estratégia, seja esse o caso. É realmente uma estratégia e tanto do leirão. Nesse artigo de opinião publicado no Terry Mark, aqui o nome bem complicado, Helen K., chama a atenção de 4 republicanos que se opõem à aprovação da lei de divulgação de OVNIs em sua forma atual. Emencaf apresenta bons argumentos sobre por que o processo de divulgação controlada da lei é muito melhor do que uma divulgação não controlada ou catastrófica. Caso os denunciantes decidam se manifestar, caso a lei seja revogada ou neutralizada, Henninkat mostra que a oposição bipartidária aos esforços de resistência dos 4 republicanos, para o leitor comum de que Hill, que permaneceu desdenhoso da literatura sobre os OVNIs durante toda a sua vida adulta. Eles devem estar dizendo coletivamente que mercadoria, onde há fumaça, há fogo, precisa investigar essas coisas de OVNIs. Por que, principalmente, os republicanos estão resistindo à transparência sobre os OVNIs? O que ele está dizendo é o seguinte,
que essa obstrução, essa tentativa de anular essa lei de 2023, que será promulgada, vai entrar em vigor em 2024 sobre as corporações, é uma forma de instigar ainda mais a curiosidade do público, será um verdadeiro tiro no pé. Então por que vocês querem esconder isso? Isso não faz sentido? Já estava aprovado no Senado? Porque aos 45 minutos do segundo tempo vocês estão mudando de postura. E isso não faz sentido. Estão entendendo, meus amigos? Essa que é a realidade. Isso, na verdade, está aguçando ainda mais o interesse sobre a verdade sobre os jovens. Então está se revertendo o quê? Exatamente o oposto. As pessoas querem, estão ávidas por conhecimento e por saber a verdade. Realmente fantástico. Em julho, o líder da maioria do Senado, o Chuck Schumer, DNI, de Nova York, juntamente com um grupo bipartidário de 5 outros senadores, anunciaram uma legislação abrangente para desclassificar, ou seja, divulgar informações governamentais sobre objetos voadores não identificados. O anúncio coincidiu e apareceu corroborar com uma série extraordinária de desenvolvimentos relacionados com OVNIs. Mas agora, o deputado Mike Turner, de Ohio, e o deputado Mike Rogers, do Alabama, líder da minoria do Senado, Mitchell McConnell, aqui, e o presidente da Câmara, Mike Johnson, aparecem preparados para anular essa iniciativa bipartidária de transparência. Se não há nada a esconder e nada sobre o fenômeno OVNI, por que a qualquer momento do Congresso se oporia a uma maior transparência e supervisão de um poder executivo propenso a uma classificação excessiva e perigosa? Se não tem nada a esconder, por que vocês estão fazendo isso? As pessoas estão se perguntando, meus amigos. Isso está tendo uma grande repercussão. Ou seja, essa tentativa de anular a lei de 2023 está dando mais repercussão, as pessoas estão discutindo esse assunto, grandes canais do YouTube, até o Tucker Carlson está falando sobre os OVNIs. Então está dando um efeito inverso. E parece que é isso mesmo que eles querem. Estão entendendo? Então isso é visão além do alcance. Ou talvez haja algo a esconder. De acordo com o Schumer, uma investigação abrangente levou alguns do Congresso a acreditar que o Poder Executivo estava ocultando informações importantes sobre OVNIs durante amplos períodos de tempo, ou seja, o presidente dos Estados Unidos. Sem estrutura de divulgação formal e controlada da UAPDA, os denunciantes frustrados podem sentir-se compelidos, prestem atenção, os denunciantes frustrados podem ficar revoltados e sentir-se compelidos a vazar informações sensíveis relacionadas com os OVNIs. Eles estão com medo de ter um vazamento em massa por vários agentes e denunciantes, porque muitos desses agentes, meus amigos, têm em posse documentos confidenciais. E isso pode se tornar o quê? Um efeito em cadeia, e pode ser totalmente descontrolado. Já imaginou? Vazam 200, 300 documentos classificados nos Estados Unidos, aí o Canadá replica isso, aí vai se espalhando para o mundo inteiro, na Europa, na França, no Brasil, na Argentina. Isso vai sair de controle, ele sabe que isso pode acontecer. Isso também seria o quê? Uma forma de vazamento ou de divulgação descontrolada, porque a gente pensa em divulgação descontrolada com simplesmente OVNIs aparecendo nas principais capitais do mundo. Não! Se tiver um vazamento de informações de todos os lados, de todos os denunciantes, uma revolta geral, presta atenção, uma revolta geral dos militares, das agências de inteligência, do mundo inteiro, não tem como segurar. Vai ser uma batata quente. E não tem meios de controlar isso, meus amigos. Isto é corroborado pelo inspetor-geral da comunidade de inteligência. Se vocês fizerem isso, vai ser um verdadeiro tiro no pé. É isso que ele está falando. E considerou a afirmação de um denunciante condecorado de que o governo ocultou indevidamente informações relacionadas com OVNIs do Congresso como credível e urgente. E se vocês fizerem isso, nós vamos retalhar. Não vai ficar assim. Eles estão prometendo. Além disso, como observou com detalhes extraordinários, o vice-presidente da inteligência do Senado, Marco Rubio, da Flórida, vários funcionários de alto nível, com altas autorizações de segurança, disseram aos investigadores, prestem atenção, meus amigos, do Congresso sobre a existência de programas governamentais subreptícios de recuperação de OVNIs e de engenharia reversa. Engenharia reversa. Quando se fala de engenharia reversa, é tecnologia extraterrestre. Está se referindo a quê? Camas Medbed, ele está se referindo à antigravidade, ele está se referindo à tecnologia de portal, ele está se referindo a máquinas replicadoras. E por isso, quando a gente fala desse assunto, as pessoas falam, mas o que isso muda na sua vida? Muda tudo, não só a sua vida, mas o mundo inteiro. Isso tem o poder de mudar toda a estrutura da sociedade, de virar o mundo de ponta cabeça. Seria a verdadeira caixa de Pandora. Só isso. Ao mesmo tempo, 10 ex-funcionários do governo, meus amigos, a revelação tem o potencial de mudar toda a política mundial, todos os governantes do mundo, toda a composição, toda a estrutura, todos os paradigmas, tudo. Tudo, em todas as esferas. Políticas religiosas, em todas as esferas que você possa imaginar. Inclusive espirituais.
Ao mesmo tempo, 10 funcionários do governo, oficiais militares e cientistas alegaram ou sugeriram publicamente que o governo dos Estados Unidos recuperou pelo menos um OVNI. Olha que interessante. Olhem só isso, meus amigos. Isso aqui é histórico, isso nunca aconteceu antes. Uma plataforma com mais de 7 milhões de views, já chegou a 8 milhões de views, o Tucker Carlson falando sobre os projetos secretos, sobre tecnologia reversa, falando do Tratado de Greada, que o governo dos Estados Unidos fez um acordo secreto com extraterrestres hostis. Isso aqui é realmente espetacular, que também recebeu extraterrestres benevolentes, confirmando tudo que o Bill Cooper falou no seu livro Eis um Cavalo Amarelo. Você devia ler esse livro. Se você não leu, você devia ler. Você acha em PDF em português, tá, meus amigos? Muito bem. Tucker Carlson está expondo muitos detalhes do encobrimento de OVNIs e permitindo aos defensores da divulgação uma plataforma para revelar tudo o que sabem. Olha que maravilhoso, meus amigos. E isto foi possível por causa do Elonzinho. Aqui Carlson entrevista o congressista Tim Bucket e discute quem está por trás do esforço para encerrar a lei de divulgação de OVNIs. E por quê? Olha que interessante. Por que eles estão fazendo isso? Meus amigos, esses deputados republicanos, com certeza, eles puseram fogo no parquinho, porque deu exatamente o efeito oposto. Eu falo para vocês, meus amigos, isso é ter visão além do alcance. Então, se a questão dos OVNIs estava um pouco acanhada, não está tendo grande alcance, muitas pessoas podem perguntar assim, mas isso não está tendo um grande alcance, a repercussão com relação à divulgação e os denunciantes no Congresso dos Estados Unidos, isso mudou tudo. Até mesmo o Tucker Carlson falou sobre isso. Grandes canais do YouTube, assim, com milhões e milhões de espectadores, meus amigos. Todos falando sobre isso. Todos estão questionando. Estão entendendo? Incrível. E isso pode resultar, sim, numa revelação catastrófica, que pode acontecer de duas formas. A revelação catastrófica pode acontecer de duas formas distintas. Primeira, os extraterrestres se manifestando nas grandes cidades do mundo e se reportando com a população. Segundo, através de vazamento massivo de documentos classificados por parte dos denunciantes e dos agentes de inteligência, que já estão de saco cheio. Não suportam mais este sistema. Durante mais de 80 anos, o governo dos Estados Unidos escondeu a existência de OVNIs. A questão é por quê? A resposta é ameaçadora. Tucker Carlson. Sabe por que é ameaçadora? Porque envolve agente de inteligência, porque envolve acordos secretos, tratado de Greada, envolve os Majestic 12, envolve a verdadeira história da humanidade. Impressionante. Isso vai comprometer, muitas cabeças irão rolar depois disso. Muitas cabeças. Tucker Carlson. Depois que a verdade for exposta. Aqui o comentário de Helena Danan. Um vídeo imperdível com Tucker Carlson e entrevistando o deputado Tim Bucket. Abre aspas. Por mais de 80 anos, o governo dos Estados Unidos escondeu a existência de OVNIs. A questão é por quê? A resposta é ameaçadora. Fecha aspas. Palavras de Tucker Carlson. Está a acontecer exatamente, prestem atenção, isso aqui é de arrepiar, está acontecendo exatamente como o Toran Eridion descreveu. Uma mudança lenta, inofensiva e progressiva nas mentalidades para assimilar a evidência de que os extraterrestres são reais e têm interagido com os governos da Terra. Um plano genial, de fato. A verdade foi revelada e não há caminho de voltar. Espetacular. A intenção não é discutir isso no Congresso. A intenção, meus amigos, olha como isso é genial. Os extraterrestres vão se manifestar aqui quando o assunto OVNI estiver na boca do povo. E foi exatamente isso que aconteceu com essa posição desses deputados republicanos que tentaram obstruir a divulgação. Isso trouxe o quê? Questionamento. Muitas e muitas pessoas estão questionando o porquê. Por que vocês estão escondendo? Quem esconde é porque alguma coisa tem, né, gente? É o óbvio. Alguma coisa tem. Porque alguma coisa muito grande. Vocês estão entendendo, meus amigos? Isso está aguçando a curiosidade do povo. E o plano, este é exatamente o plano. Entenderam? A intenção é o assunto dos extraterrestres. Eles querem que as pessoas discutam isso na rua, na mesa do bar, no bar da esquina, né, gente? Sobre os extraterrestres, sobre a divulgação, nas escolas, na família. Estão entendendo? Para as pessoas ficarem condicionadas, se prepararem para o grande encontro. Aqui está a situação atual em relação à lei de divulgação de UAP. Existem esforços concorrentes para fortalecê-lo ou diluí-lo. A resposta pública até agora tem ajudado aqueles que querem, pelo menos, preservá-la ou mesmo fortalecê-la, como pretende o deputado Tim Bucket através de sua alteração. Michael Salla.
Informação aqui do Steve Bassett, lobista de OVNIs dos Estados Unidos. Presta atenção. Isso aqui é o post do Michael Salla. Esse texto aqui que está em amarelo é do Steve Bassett. Atualização importante. Falei hoje com o deputado Tim Bucket. Foi uma discussão agradável e reveladora. Recebi outras contribuições também. Aqui estão informações. Olha só. Aqui primeiro. A alteração de Bucket não pretendia substituir a divulgação de WAP. Em vez disso, pretendia fornecer uma linguagem mais direta para aumentar o projeto extremamente complexo do Senado. Então, essa narrativa de que ele queria diluir, que ele queria amenizar a lei é mentira. Segundo, Bucket tem problemas com o projeto do Senado. São divergências honestas. Muito bem. A lei de divulgação de OVNI será aprovada. Olha só, Eliette. A lei de divulgação de OVNI será aprovada. Teve uma reviravolta, será aprovada. Meus amigos, isso tudo foi para colocar fogo no parquinho deliberadamente, através das orientações do Loirão. Isto é genial. Porque foi uma forma de dar o quê? Para que todos os holofotes da mídia dessem atenção à questão dos OVNIs. E o efeito foi maravilhoso. Teve uma grande repercussão. Impressionante. Eu falo, meus amigos, quem tem dúvida que isso foi engendrado por inteligências superiores, com certeza não tem mais dúvidas. É impressionante como foi muito bem arquitetado, meticulosamente, detalhe por detalhe, como se fosse um relógio. Porque muito mais do que divulgar é aguçar a curiosidade do povo. E o objetivo foi alcançado. Estão entendendo agora, meus amigos? Para aumentar o projeto extremamente complexo do Senado. Aqui, tem problemas com o projeto do Senado, são diversões honestas. A lei de divulgação de OVNIs será aprovada. Repetindo, a lei de divulgação de OVNIs será aprovada, ou seja, a lei de 2023. Mas há um esforço intenso para mudar a linguagem. Conforme mencionado anteriormente, as áreas de envolvimento são as seções de domínio iminente, poderes de intimação e conselho de revisão de WAP. A política é sempre uma questão de compromisso, ou seja, a lei vai ficar mais rigorosa do que já era. Esse vai ser o resultado. E tem mais aqui. Continuar a fazer lobby, eu vou continuar, aqui palavras do Steve Bassett, eu vou continuar fazendo lobby para a lei de WAP, para que ela seja realmente constituída, para que ela entre em vigor. Seja aprovada como está, mas a única área que você não deveria querer ver removida é o Conselho de Revisão de OVNIs da Casa Branca, que é uma parte importante. Concentre-se nisso. 5. A conferência de imprensa de quinta-feira foi um autêntico esforço para exigir o fim do abuso do sigilo e do embargo da verdade. Continuarei mantendo vocês atualizados. Steve Bassett. Falando sobre a conferência de imprensa, aqui, meus amigos, Washington Examiner. Legisladores acusam a comunidade de inteligência de obstruir OVNIs. Agora estão acusando o quê? A comunidade de inteligência. Legisladores bipartidários, ou seja, uma iniciativa entre democratas, deputados democratas e deputados americanos, alegaram que o governo federal não é transparente sobre as ocorrências de fenômenos aéreos não identificados. Meus amigos, no final das contas, isso se reverteu o quê? Contra o governo federal. Agora eles estão acusando o governo federal. Coisa que não acontecia antes, inclusive deputados democratas. Fantástico! Isso aqui é realmente uma visão, isso é ter visão além do alcance. Que visão estratégica! Parece aquele filme Golpe de Mestre, né, gente? Impressionante. Acusando até mesmo seus colegas do Congresso de participarem da obstrução de informações. Representantes do Tim Bucket, Ana Paulina Luna, o Jared Moskowitz, aqui, e Matt Gaetz, Andy Ogles e Eric Burson, aqui, realizaram uma conferência de imprensa no Capitólio na quinta-feira. Conferência de imprensa no Capitólio. Na quinta-feira, última quinta-feira, agora. Detalhando os obstáculos que encontraram ao tentar investigar OVNIs, comumente conhecidos como OVNIs, OVNIs, e a falta de informações sobre eles. De acordo com Booker, eles encontraram muitas resistências da comunidade de inteligência, dos membros do Congresso que não cooperaram, e claro, dos nossos amigos do Pentágono. Já dando aqui, né, Nete? Já deu aqui uma alfinetada no Kirkpatrick. Agora vai vir o Cal New e a coisa com certeza vai melhorar. Ele escreveu uma emenda que havia proposto ao recente projeto de lei de reautorização da Administração Federal de Aviação, que diria que, abre aspas, a FAA relatasse ao Congresso avistamento de OVNIs por pilotos comerciais. Essa alteração, porém, foi encerrada, disse ele. A Bucket afirmou que o líder da maioria da Câmara, Tom Emmer, MMN, disse que a comunidade de inteligência era responsável pelo fim da sua emenda. Abre aspas. Quando você ultrapassa o alvo, é quando você recebe mais tiros, observou Bucket. Fantástico. Então a pressão vai ser agora redobrada. Meus amigos, eu falei para vocês com relação à revelação catastrófica, né, denominada, né, assim, ou controlada, e ontem eu falei com o Jean Charles Moyan, ele apresentou essa visão, e no dia seguinte foi confirmado. Coisa incrível, né, gente? No dia seguinte isso foi confirmado. Impressionante. É de arrepiar. É de arrepiar. Ele falou, não, vai ser controlado assim, mas vai ficar sob a administração
dos chapéus brancos, fique tranquilo. Para que toda a população possa realmente assimilar. Fantástico. Lula repetiu a afirmação do republicano do Tennessee de que 4 legisladores estão intencionalmente dificultando a campanha pela transparência. Abre aspas. Alguns membros bloquearam nossos esforços para obter transparência. Isso também é inaceitável, disse ela. Meus amigos, estamos numa situação tão confortável, como disse o Dr. Michael Salla hoje, que é o seguinte. A divulgação, a priori, será controlada, ou seja, por estágios, por etapas, reeducando. Aliás, o Jean-Charles Monet gostou muito do termo, reeducando, é exatamente isso. A intenção é reeducar a humanidade. Mas se por um acaso eles começarem a jogar sujo e tentar manchar a divulgação através de narrativas falsas, eles sabem que nós vamos para o plano B. E o plano B também não é uma ótima alternativa, que seria a revelação catastrófica. Então, simplesmente, isso é um cheque-mate final. Eles não têm para onde correr. É aquele negócio, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, né, gente? Então, nessa situação. Isso é particularmente o que Moscovitz disse que despertou seu interesse no assunto. Para ele, e era estranho que cada vez que ganhasse forças em sua investigação, fossem bloqueados. Bucket, no Tim Bucket, no caso, afirmou ainda que grandes quantidades de tempos, esforços e dinheiro estão sendo investigados para convencer os legisladores e o público de que algo não existe. Interessante. Aqui, meus amigos, falando da repercussão, vocês não têm ideia do tamanho da repercussão disso. Isso foi um verdadeiro tiro no pé. Eles tentaram obstruir, tentaram anular essa lei vai ser aprovada sim, e agora as corporações aeroespaciais estão encurralados, eles realmente vão receber o ultimato final. Isso tem o potencial total de divulgar toda a verdadeira história da humanidade. E este canal aqui parece que tem 6 milhões de views, né? 6 milhões de views não, 6 milhões de seguidores inscritos. Também falou sobre o assunto. Russell Brand traz à tona pontos cruciais sobre a farsa de entregar detritos de OVNIs recuperados às grandes corporações aeroespaciais para estudos confidenciais que então afirmam o controle proprietário sobre o produto de engenharia reversa. O público está finalmente acordando e as pessoas não estão felizes com o que vem acontecendo secretamente há décadas. Meus amigos, isso aqui é um canal TV aberta, né, TV aberta, canal de YouTube, todo mundo falando sobre isso abertamente, meus amigos. Estou falando sobre os contatos, estou falando nós somos enganados, falando das tecnologias, nos grandes canais do YouTube. Isso nunca aconteceu antes. Este é o processo de divulgação. E vem há décadas. Distração de OVNIs. Qual é a verdade sobre a missão secreta de recuperações da CIA? Por Michael Salla. Deputados dos Estados Unidos acusam a comunidade de inteligência de obstruir informações sobre OVNIs. Está aqui para vocês novamente, muito bem. Aqui, meus amigos, aqui está o esclarecimento da regra de 25 anos da Lei de Divulgação de UAPs, que exige a desclassificação automática. Presta atenção nessa lei aqui. Então, como eu havia dito para vocês, a lei ficou mais rigorosa ainda. Eles estenderam ainda mais as cláusulas dessa lei. Então, ela está muito mais rigorosa do que antes. E olha o que foi acrescentado. Aqui está o esclarecimento da regra 25 anos da Lei de Divulgação de UAP, que exige a desclassificação automática, ou seja, a divulgação automática de casos anteriores a 1998. Então, todos os casos de queda de acidentes de OVNIs antes de 1998 têm que ser divulgados agora em 2024. Todos, sem exceção. Embora a Lei de Divulgação de UAP seja um processo de divulgação controlada, ou seja, suave, em etapas, alguns dentes ainda podem ser abusados pelo uso excessivo de reivindicações de segurança nacional. Que posto o Dr. Michael Salla. Então o Michael Salla está dizendo que, de repente, o BID pode alegar que ele tem essa prerrogativa. Não, mas isso é questão de segurança nacional. Esse ponto aqui apaga. Entenderam? Então existe ainda este risco. Mas se caso ele fizer isso, é como se os olhos falassem, você vai fazer isso? Tudo bem, a gente vai aparecer em Nova York. E agora? Estão entendendo? É mais ou menos assim. Sem falar também da ameaça dos agentes de inteligência, que estão fartos. Aqui, meus amigos. Sobre o caso Roswell, 1947. Caso Azteca, Novo México. Las Vegas. Varginha, Brasil, 1996, gente. Vai ter que ser revelado. Todos esses casos agora, em 2024. Todos, tudo. Sem esconder absolutamente nada. Impressionante. Vamos lá. Agora, o que disse o Sergei Lavrov, mudando de assunto, agora vamos para informações de geopolítica. O que disse o Sergei Lavrov durante a coletiva de imprensa na cúpula do OSCE. Para quem não sabe o que é OSCE, é a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa. 1. Os países ocidentais continuam tentando fortemente acabar com a OSCE, e a Rússia enxerga uma degradação em todas as direções nas esferas político-militar, econômica, humanitária e na defesa dos direitos humanos. 2. Sobre as possibilidades de salvar a OSCE, o chanceler disse que elas cresceram, mas não o bastante para falar de salvação. 3. A saída de Blinken, do Anthony Blinken e do Borrell, né,
que eles foram realmente uma situação vexatória por parte deles, nas suas tentativas diplomáticas com relação à China, mostra que eles são covardes e não estão prontos para um diálogo honesto. 4. A Rússia não vê nenhum sinal por parte de Kiev ou das partes que estão por trás dela de prontidão para uma solução política. 5. Para encontrar uma solução sobre a Usantia são necessárias duas partes, obviamente. Um diálogo entre duas partes. Como um tango. Ele usou até o exemplo do tango, mas o Ocidente está dançando breakdance. Aí fica difícil. A Rússia não vê nenhum motivo para mudar os objetivos da operação especial na Usantia. A Rússia não tem país ou povos inimigos. Não. Há só governos que tomam decisões inamistosas e é por isso são postos em tais listas. Simples assim. Aqui, declaração do Lavrov, porta-voz russo na Organização para a Segurança e Cooperação da Europa. Navio russo carregado de cereais gratuitos começaram a chegar à África. O que você precisa saber? Então a Rússia está fornecendo cereais, não só cereais, mas como fertilizantes grátis, é isso mesmo, de graça, para os africanos. Navio russo carregados de cereais gratuitos começaram a chegar à África. O que você precisa saber? O primeiro lote de ajuda humanitária, composta por 25 mil toneladas de grãos, chegou à Somália. A Rússia também forneceu remessas gratuitas de fertilizantes para vários outros países. O diretor do Departamento da Segunda Comunidade de Estados Independentes, CEI, e o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Alexei Polishchuk, afirmou no mês passado que Moscou, juntamente com o Programa Alimentar Mundial da ONU, havia enviado 20 mil toneladas de fertilizantes para Malawi e 34 mil toneladas para o Quênia, e estava esperando para aprovação de 23 mil toneladas adicionais para o Zimbábue e 34 mil toneladas para a Nigéria e 55 mil toneladas para o Sri Lanka, todos os países africanos. É bom salientar aqui que vários países africanos já estão postulando fazer parte do BRICS. E a maioria dos países africanos simplesmente já romperam com as relações com os países europeus naquela questão de neocolonialismo, como vocês bem sabem. Todos estão se rebelando contra os globalistas. Benjamin Fulford, meus amigos, de 27 de 11 de 2023. De fonte com fontes sêniores da inteligência, os escuros, a Cabal, está tentando negociar uma rendição. David Rothschild, presidente do Conselho do Congresso Bancário Mundial, acusado de falcatruas, de fundos de pensão, na Espanha em 2015, desviar fundos de pensão da Espanha em 2015, chefe das filiais britânicas e francesas da família Rothschild, propõe transferir o controle do sistema financeiro ocidental para a Aliança de Libertação Planetária, ou seja, para os chapéus brancos. Muitos, não digo todos, mas grande parte dos escuros, está tendo uma grande debandada mundial, estão simplesmente pulando fora do barco. É exatamente isso que vocês estão ouvindo. Por isso, meus amigos, que a lei de divulgação está acontecendo. Parece, meus amigos, que a lei de divulgação está sob controle absoluto dos chapéus brancos. E apesar de eles tentarem ainda, porque vejam só, eles não podem impedir a divulgação, mas eles podem trabalhar na imaginação das pessoas, trazendo medo, trazendo desconforto, trazendo distrações, porque isso sim pode retardar. Vejam só, não, tudo bem, nós somos obrigados a divulgar, tudo bem, somos obrigados a fazer essa revelação controlada, mas ao mesmo tempo nós podemos distrair as pessoas, estão entendendo? Trazendo vibração do medo, isso eles podem fazer ainda. Então, isso aqui é uma batalha, meus amigos, de detalhes, cirúrgica, que trabalha na mente humana. Na verdade, o campo de batalha é a nossa mente. A gente imagina que a batalha é na Usantia, a gente imagina que a batalha é no Oriente Médio. Não. O campo de batalha se trava na mente humana, nos corações das pessoas, no interesse das pessoas. Estão entendendo? Esse é o verdadeiro campo de batalha. Em troca, eles pedem anistia. Essa proposta veio através do presidente do Comitê dos 300, que substituiu a Rainha Elizabeth, não Charles. O Conselho deu a este homem autoridade para negociar com a aliança. Está aqui a fotinha do David Rockefeller. Lembrando que, como eu havia dito para vocês, meus amigos, 30 naves aqui, o comandante Udu, aqui ele, Udu, bem imponente, cabelo branco, né, gente? Bem imponente, bonitão, como sempre, né? Os pleiadianos, os alteanos também são todos bonitões, aqui ele, aqui Udu, o comandante Greg, esse aqui, já mais exótico, e o Tayel, aqui muito bem. 30 naves, meus amigos, para engrossar ainda mais o caldo, aumentar ainda mais a pressão nos governos do mundo, para que eles não atrapalhem, para que eles não tentem anular, obstruir a divulgação. Fantástico. A autorização foi concedida pelas autoridades da Confederação Galáctica. Aqui palavras do Udu, que o capitão Udu, para enfatizar a presença de nossas tropas perto da Terra, para desencorajar novas ações das organizações humanas que governam o planeta. Novas ações para tentar o quê? Obstruir, para tentar atrapalhar, para tentar atrasar o processo de divulgação. Suas ações precisam parar. Estamos aqui para ajudar.
Muito bem, 30 naves. Fora 6 naves mães, agora teve um reforço de mais 30 naves da Confederação Intergaláctica. A Aliança respondeu isso com as seguintes exigências, segundo o Benjamin Funfort, que é jornalista. Gratidão a Grazi pelos slides. Aliás, a gente não consegue calcular o tempo, né, de live, impressionante. Eu pensei que conseguiria passar tudo, mas se ficar alguma coisa pendente, a gente repassa para vocês na próxima terça-feira. O jubileu, ou seja, deve ser realizado uma baixa única de todas as dívidas públicas e privadas. A riqueza do mundo surrupiada através da criação de dinheiro do nada, que é exatamente isso que essa bolha financeira do sistema fiduciário faz, simplesmente produz dinheiro como se fosse abracadabra, do nada, da cobrança de juros sobre ele deve ser devolvida ao povo. É impressionante, meus amigos. Você adquire títulos, desses títulos eles criam papel moeda. Quando você adquire papel moeda, você simplesmente não ganha nada. Mas quando você adquire títulos, você simplesmente parece que tem o poder de multiplicar o dinheiro. É simplesmente surreal. Dinheiro com lastro em coisa nenhuma, lastro em nada. Quando um dinheiro não tem lastro em nada, o dinheiro é criado do nada. Simples assim. As instituições do pós-batalha lideradas pelo Ocidente, como BIS, FMI, Banco Mundial, a ONU, devem ser substituídas por algo que sirva de verdadeiramente as pessoas desse planeta. Todas as tecnologias como hidrogênio, antigravidade, sem falar de medbeds, máquinas replicadoras, que foram suprimidas pela Cabal, são mais de 5.000 patentes, devem ser abertas ao público, quase 6.000 na verdade. Deve ser lançada uma grande campanha para erradicar a pobreza e travar a degradação ambiental. Parece que a Rússia está obedecendo isso, né, Liette? Já está se adiantando. Muito bem. A democracia e liberdade de imprensa. Eu nunca vi falar dos Estados Unidos entregando, né, Liette? Fertilizantes, grãos de graça para as pessoas. Já está se adiantando nesse processo. A democracia, a liberdade de imprensa e os estados de direito devem ser restaurados nos países ocidentais, capturados pelos globalistas. A verdadeira e oculta história do planeta, a verdadeira história da humanidade deve ser revelada às pessoas em todos os principais meios de comunicação. E nós estamos chegando perto disso também. Isso já está acontecendo, lógico. Estamos engatinhando de forma sutil, mas já é algo visível. Né? Já é algo visível, totalmente tangível. Quando você vê uma pessoa, meus amigos, a gente fala assim, mas não aparece na televisão. Aparecer no Tucker Carlson tem mais repercussão, tem muito mais abrangência do que se aparecesse, por exemplo, na Fox News ou na CNN dos Estados Unidos. Então isso já está acontecendo. Quando a anistia e a própria aliança não tomar medidas agressivas contra a Cabal, no entanto, várias ações legais contra ela, por barbáries, crimes massivos contra a humanidade, com as consequências, né, serão tomadas de acordo com a lei. Muito bem. Então eles também vão ter que pagar e responder por isso. O próximo passo será uma reunião pessoal entre representantes da aliança, do Conselho Iluminar e do Conselho, né, da Cabal, dos escuros. Isso levará algum tempo, pois será necessário fazer preparativos para a viagem e assim por diante. Os escuros agora estão tentando capitular, temendo que a retaliação seja organizada por apoiadores do presidente dos Estados Unidos. Eles têm medo de sofrerem retaliações. Além disso, o exército russo aproximou-se das fronteiras, segundo Benjamin Funfort, Israel e aumentou invadir, se não parassem com o conflito em Gaza. A Cabal também está tentando fazer um acordo, porque existe um grupo que aparentemente planeja encerrar todo o sistema bancário digital. Eles afirmam representar o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, mas dizem que não estão associados à Secretaria do Tesouro, Janet Yellen, e ao presidente Biden. Este grupo está atualmente comprando ou tentando comprar todos os dólares físicos detidos, principalmente em armazéns asiáticos. Observação: sempre que os Estados Unidos registram um déficit comercial, um número correspondente de dólares é entregue fisicamente ao país designado ou lá impresso, magicamente. Essa é a mágica do sistema fiduciário. Só que isso, com o tempo, vira uma bolha financeira e um dia vai estourar. Então quem criou isso sabia que era provisório, ia durar algumas décadas, mas uma hora esse sistema simplesmente, pela força das circunstâncias, não teria como resistir. Dado que os Estados Unidos tiveram um déficit comercial total de 12,143 bilhões de dólares desde 2000, isso significa que há uma grande quantidade de dinheiro guardado, aqui trilhões, aqui não é bilhões não, tá, é trilhões, de dinheiro guardado em armazéns. É assim que se parece $1 trilhão. Eles fazem simplesmente aparecer $1 trilhão do nada. Veja o que disse um representante do grupo. Abre aspas, isso não tem nada a ver com o Biden ou os Rockefeller. Este é um ensaio relacionado ao novo sistema financeiro, também conhecido como QFS. O palete deve conter pelo menos 1 tonelada de dinheiro. Interessante. Então isso aqui nada mais é que a preparação para substituir o sistema fiduciário pelo sistema financeiro quântico. Representantes das famílias reais asiáticas disseram que estavam prontos para fornecer dólares, mas não se fossem para os Rothschild. Eles estão esperando por uma resposta. A situação representa o maior movimento geopolítico desde o desencarne do presidente JFK. Aqui está o que disse o criador do sistema financeiro quântico. Prestem atenção. A ideia do novo sistema financeiro é colocar todos esses ativos do mercado de balcão, negociação de ativos e operações sem registros na bolsa de valores, num cofre global.
sob o duplo controle do Banco Central Mundial e a aprovação coletiva unânime dos chefes de estados soberanos do mundo, nações soberanas, sem controle da cabal, ou seja, não podem ser líderes marionetes. Várias moedas de mercadorias, títulos e riquezas, por isso que esses trevosos têm que ser destituídos, e já estão caindo. Porque se esse sistema está sendo implantado, é porque todos esses trevosos já são carta fora do baralho. Como fala mesmo, gente? Baralho, muito bem. Não saiu. Títulos e riquezas, em geral, serão denominados numa moeda digital segura e com o tempo serão todos convertidos em moedas fiduciárias. Isto é uma repetição daquilo que Adam Shackley tentou e falhou. E também serve como uma reforma estrutural estratégica da ONU e do Banco Mundial e do BIS em Basileia, porque simplesmente não detém liquidez. O desembolso de riqueza da população através de vários projetos estruturais é então efetuado através de um novo mainframe, ou seja, uma nova plataforma bancária internacional, completamente digital e muito segura, com o controle da inteligência militar e do computador quântico. Isso levou anos de trabalho e é uma coisa incrível, única. A propósito, os escuros estão agora tentando negar qualquer envolvimento no desencarne do JFK. Eles forneceram a seguinte refutação às afirmações de Dick Cheney, que foi o primeiro-ministro israelense, Davi Ben-Gurion, que ordenou o cancelamento do Kennedy. Você pode dizer, presta atenção, abre aspas, você pode dizer a fonte que foi almirante Canaris, a Mossad, não estava envolvida, era uma operação de DVD, inteligência alemã, que foi usada para financiar a CIA, essa agência de inteligência aqui também, o FBI. Acredite-se que o senhor Cheney tenha estado sob vigilância do senhor Bush, que mais tarde foi acusado do desencarne de Adam Salk, do BIS, em Basileia. Tratei com certo François Deloche, da Suíça, que era advogado de Adam, e mantemos contato até hoje. Muito bem. No entanto, uma fonte da Mossad, segundo Benjamin Fulford, que ele é jornalista, ele tem as suas fontes sigilosas, obviamente, como todos os jornalistas o têm, enviou-nos um vídeo cheio de provas de que Israel e essa agência de Israel estavam por trás do que aconteceu com o JFK. Isso está claramente explícito. Robert Kennedy Jr. disse ao coronel Douglas MacGregor sobre a situação. Aqui, palavras do Robert Kennedy Jr. ao general Douglas MacGregor. Muito bem. Isso mesmo. Abre aspas. Todos querem por fim a fusão corrupta do poder governamental e empresarial. Querem que os nossos reguladores não sejam fantoches das indústrias que deveriam regular, mas que protejam efetivamente o interesse público. As pessoas querem acabar com o Estado militante. Os serviços de inteligências foram capturados. O Pentágono é uma agência capturada. O Fed, no caso, o Federal Reserve Board, é um órgão fechado. A sua capacidade de criar dinheiro está agora sendo usada em nome da cleptocracia corporativa, em que a nossa democracia se tornou. Robert acusa essa agência de inteligência de colocar fim à vida de seu tio. Isso ele já falou várias vezes, publicamente. E seu pai. Os leitores podem tirar suas próprias conclusões. O que está claro é que o novo dólar garantido por ativos de Kennedy foi imediatamente rescindido pelo seu sucessor, Lyndon Johnson. Olhando para os gestos desses malvados no funeral de sua viúva, a Lady Bird Johnson, pode-se entender quem foi o responsável pelo desencarne. Estes eram adoradores do Elil. Muito bem. Agora vamos falar sobre o David Rothschild, o chamado chefe do Congresso Bancário Mundial. Os patriotas franceses que lidam com ele há muitos anos forneceram as seguintes informações. David Rothschild controla a França, junto com seu primo Eric. Ele assumiu o papel de pai de David Guy Rothschild, que organizou bailes para celebrar Elil no Chateau Ferrieres. Chateau Ferrieres. Como chama isso aqui, Liette? Me ajuda. Ferrieres. David Rothschild controla a França, nomeando seus comparsas para a posição-chave. Jacques Attali sobre François Mitterrand e Nicolas Bizarret. E François Poron, Nicolas Sarkozy. O Manuelzinho sobre François Hollande e as peças-chave desse sistema é Alain Mink, que dirige a economia francesa em nome do David Rothschild. Um sistema semelhante também é muito comum na Espanha, Itália e Estados Unidos. Carlo Benedetti, família Agnelli e família Feller, etc, etc, etc. David Rothschild, seu círculo íntimo, vive acreditando que a França é a terra santa bíblica e que a verdadeira Jerusalém é Paris. Vejam só vocês. Que tudo lhes pertence e que deve governar o mundo. Eles não se importam com a Terra Santa, o que está acontecendo ali nesse confronto, nesse impasse, e enviam pobres para lá serem massacrados. Essa que é a realidade. Aqui. O que porá fim ao regime do Manuelzinho, a situação no leste da França.
A Usantia está atualmente em quarentena. Milhares de carros fazem filas até 40 quilômetros, enquanto os motoristas esperam em temperaturas congelantes para cruzar a fronteira da Usantia, porque os caminhoneiros que protestam montaram barricadas, como eu mostrei para vocês em outras notícias, né, notícias anteriores. Os caminhoneiros são apoiados pelo governo polonês, é o que parece, né? Aliás, até a União Europeia insinuou isso. Os governos da Eslováquia e a Hungria também procuram fechar as fronteiras. Os alemães também estão cortando o caminho para a Usantia, impedindo o fluxo de brinquedinhos e dinheiro para lá. Atualmente existe um regime abertamente do mal em operação na Usantia, que está com seus dias contados. Aliás, ele já perdeu. A União Europeia também está cortando relações com o falso regime do BID, apoiado pelo Zé. O secretário de Defesa, aqui, o Leon Austin, diz diante de gráficos de computador confuso que está em Kiev e apoia o Zé. Nenhum militar recebeu ordens desse marionete. Essa que é a realidade. A União Europeia cancelou uma reunião comercial com os Estados Unidos devido a um impasse nas negociações sobre o aço e os principais minerais. Além disso, agora estão adquirindo petróleo russo, né, e não mais o petróleo rockeferiano. Muito bem, o mundo realmente está mudando. O presidente do parlamento húngaro, Laszlo Kövér, um dos muitos que diz abertamente coisas como não há embaixador dos Estados Unidos, a ONU é uma ferramenta de propaganda, e todos os políticos da oposição húngara são traidores, etc. Ele realmente é bastante corajoso, né, destemido. A Alemanha também luta pela sua independência. O Supremo Tribunal acaba de decidir que 60 bilhões, no caso, de libras são impagáveis. Euros de fundos não gastos, foram transferidos inconstitucionalmente para fundos de defesa climática. Este é um golpe doloroso para a coligação liderada por Olaf Scholz, uma vez que já não tem acesso ao dinheiro criado do nada. A Alemanha também se junta ao Japão no início da revolução do hidrogênio. A Itália e a Alemanha acabam de anunciar que planejam contornar os Alpes, transformando os gasodutos em gasodutos de hidrogênio. Fantásticos, que seria uma forma de energia limpa, inclusive, e muito mais barata. Realmente isso já está acontecendo. Fantástico. Os interesses dos Rothschild na Suíça também estão agora ameaçados, uma vez que os acessos a recursos africanos e outros está cortado. O sinal disso, aqui é a corporação, o UBS, um dos maiores bancos do mundo, diz que precisa de um comprador privado num possível cenário de resgate. Fantástico. Aqui, abre aspas, esse é um sinal claro que a UBS, aqui o banco, exatamente, está com sérios problemas. A aquisição do falido Credit Suisse não entrará em vigor até 2024, disse a fonte aqui, a agente de inteligência. A maioria dos grandes bancos dos Estados Unidos estão insolventes. Insolventes, ou seja, não tem recursos, não tem liquidez. Gratidão pela presença de vocês.